Olá pessoal, eu sou o Elton e esse é o segundo vídeo sobre o refactoring das impressões dos documentos fiscais eletrônicos, os DFEs. Nesse vídeo nós vamos pôr a mão na massa. Vamos pegar o exemplo do ACBR NFE antes do refactoring e abrir ele no Delphi para atualizar ele com os componentes depois do refactoring. Então eu já tenho aqui na minha máquina instalado os componentes atualizados, já com o refactoring. E vamos então abrir o Delphi e abrir esse exemplo do ACBR NFE. Bora lá. Vou abrir o exemplo mais simples do ACBR NFE, que é o que tem mais coisas também. A primeira mensagem que nós notamos aqui é uma mensagem de erro. Está mencionando aí que essa propriedade mostrar preview, que antes ela estava configurada nesse componente de dump, né, realmente não existe mais. Então, o que nós podemos fazer aqui? A princípio, nós vamos ignorar essa propriedade e todas as outras que forem aparecer. Mas se você quiser anotar a propriedade que está aparecendo aqui, no caso, a propriedade mostrar preview do componente ACBR NFE DANF ESC-POS 1, por exemplo. Pode anotar num arquivo texto para você depois verificar, né, no componente essa propriedade, ver se ela se manteve ou se é necessário você reconfigurar. Isso seria bom. No caso dessa propriedade mostrar preview aqui no ESC-POS, não tem necessidade, né? Mostrar status. Veja que essas são todas propriedades aqui, né, do componente do dump ESC-POS, que agora não existe mais. Essa aqui é uma propriedade também que foi alterada, talvez você se lembre lá do primeiro vídeo. Nós vamos ignorar essa propriedade e depois vamos corrigir se necessário. Também, unidade também, máscara, máscara, propriedade exibir resumo canhoto, formulário contínuo, tamanho de fonte, demais campos, produtos por página, imprimir detalhamento específico, NFE cancelada, imprimir itens, via consumidor, tamanho logo, via com endereço e assim vai. É interessante você verificar uma por uma e anotar para que você possa depois corrigir se necessário. Agora está falando sobre o outro dump, olha. Dump do Fortes. A mesma propriedade, mostrar preview, mostrar status, imprimir descontrol, imprimir total líquido, casos decimais e assim por diante. Vamos fazer aqui devagar aqui para dar tempo de nós lermos aí as propriedades. Mas
E aí está então o nosso exemplo, mais uma vez, pronto para ser compilado. Então, o importante daquelas propriedades todas que apareceram ali é que se você fez alguma configuração aqui no Object Inspector, em tempo de design do componente, você precisa verificar então para onde a propriedade foi, para onde ela foi movida, para que você possa corrigir agora a situação dela. Viu? Não, o Delphi, aqueles avisos eram justamente que a propriedade foi removida e que os valores delas, né, ou os componentes podem ser perdidos. Então, o que você deve fazer? Conferir as propriedades que foram alteradas, que foram removidas. Vá no cada um dos componentes, né, que você está usando e confira essas propriedades. Né? Ok? No caso aqui do ACBR, o Dunphy, né, por exemplo, as casas decimais, olha, de quantidade. Né? Eu quero que seja 3, era que estava, né? Unidade comercial, né? Eu quero que tenha 3 casas decimais aqui na máscara e assim por diante, ok? Né? A mesma coisa, né, para qualquer outro tipo de dump que você estiver usando. Confira aqui, troquei. Vai isso aqui. E foi só um exemplo, né? É claro que se você estiver usando um sistema de controle de versão, fica bem mais fácil. Né? Nós podemos dar um diff aqui no DFM e pegar um arquivo mais ou menos como esse aqui, que nós vamos ter aqui exatamente as propriedades, né, dele que foram alteradas. Né? Então, dá para você saber exatamente o que era, né? Qual que era os valores, e aí você pode chegar lá e corrigir, né? Ou copiar daqui e corrigir lá, como você preferir. Vamos corrigir aqui esses valores de máscara aqui, o componente da FRL ali, ó. Port report. Dá para você ver muitas propriedades, né, que foram removidas aqui, que ou foram movidas, que você pode corrigir. Vou corrigir aqui o ESCPOS também.
Ok. Para poder observar que algumas das propriedades já estão aqui, como mostrar preview, mostrar status, né? E não vai ser necessário mexer nelas. Por outro lado, algumas propriedades como exibe resumo canhoto pode ser que você tenha que alterar, né? Porque o seu valor que você usa é outro. Então seria bom repassar não só essas propriedades que foram exibidas lá no começo, né? Mas todas as propriedades aí que você puder conferir, né, dos seus valores padrões, né, de tempo design seria bom. É muito provável que você utilize um arquivo de configuração, que você tenha isso configurado no seu código, em vez de utilizar aqui o Object Inspector para configurar. Então isso ficaria mais fácil para você, porque na hora de compilar mesmo, né, o programa vai dar um erro, vai dar uma acusação, e você não vai ter que ficar procurando uma por uma aqui para poder mexer. Então, se você faz isso, ponto para você, é mais fácil. Fica aí para atualização. Depois de salvar então aqui com essas configurações, resta compilar o programa de exemplo. A gente verificar no código algum problema que possa ter acontecido por causa das mudanças das propriedades. Vamos compilar então o exemplo. Eu coloquei ele aqui para executar de uma vez, caso dê certo. Opa! Aí abriu o programa de demonstração, né? Aqui. Então, em teoria, aqui nesse caso, né, ou nesse exemplo, foi basicamente ignorar as propriedades e conferir ali, como vocês puderam ver, algumas propriedades em tempo de design. Como no código do componente, nenhuma das propriedades antigas estão sendo utilizadas aqui, não foi necessário mexer, né? É isso aí, não é muito difícil não, só um pouquinho de trabalho mesmo, braçal. Mais uma vez, eu sugiro você fazer uma validação, um controle de versão, fazer um diff aí nos componentes, principalmente no DFM, para você verificar quais foram as alterações que foram feitas e se não ficou nenhuma propriedade para trás. E pode acontecer de você ter esquecido, por exemplo, olha, note aqui que eu alterei o componente do Danf ESC-POS, né, nas máscaras. Dá para perceber que há alteração também no Danf RL, olha as máscaras. Mas aqui no Fortes, o Danf do NFC que tem ainda nesse mesmo exemplo, a máscara ficou para trás, né? Se você puder conferir, vai facilitar o seu trabalho. Então é isso, pessoal. Não tem mais nenhum outro ponto necessário. Apenas não esqueça de conferir as tabelas das propriedades e de verificar aí as propriedades que você usa em tempo de configuração, para não haver nenhuma quebra aí, ou não perder nenhuma configuração que você tenha feito manualmente. Fora isso, bom trabalho para todos. Até a próxima.